Pai universal, fonte de todo amor e de toda verdade, nós, teus filhos e filhas de Urântia, erguemos nossas almas a ti. Amado Pai, concede-nos um coração aberto para ouvir a voz do nosso ajustador do pensamento, a centelha da tua presença que habita em nós, para que possamos seguir com confiança e entrega o caminho que nos conduz à verdade eterna. Pai eterno, fortalece a nossa fé, para que ela seja viva e atuante, não apenas uma crença, mas uma experiência diária de comunhão contigo. Que o Espírito da Verdade nos inspire a viver como irmãos, e que o Espírito Santo nos console e ilumine, e o nosso maior propósito seja fazer a tua vontade. Pai do paraíso, ensina-nos a trocar o medo pela coragem que nasce da fé, a ignorância pela luz que não se apaga, e o egoísmo pelo amor que se reparte. Que Urântia, essa terra de aprendizados, possa um dia brilhar em paz e justiça, até que todas as vozes e cores humanas se encontrem em luz e vida. Pai de amor, que seja feita a tua vontade em cada mente, em cada coração, em todo o nosso mundo. Amém. Amém. Muito bom, muito bem, pessoal. Então, nós vamos continuar o nosso estudo lá, né? Estamos aqui nos aproximando do momento da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui agora com ele na presença de Pilatos, né? Essa, na verdade, já é uma tentativa de Pilatos de livrar Jesus daquela situação ali. E a gente vai ver que Pilatos se acovardou aqui. Então, vamos lá continuar a nossa leitura, né? Quem quer nos ajudar fazendo a leitura aqui a última entrevista com Pilatos, o item 7? Posso ler? Vamos lá, Lilian, por favor. Mas eu acho que é o 6. É o 6? Uhum. Desculpa, é verdade. Não é o 7, é o último É o apelo último de apelo. Pilatos. Isso, desculpem. Estava revisando aqui, acabei esquecendo. Vamos lá, Lilian. O último apelo de Pilatos. Apenas os inimigos de Jesus participavam de tudo o que acontecia nessa manhã de sexta-feira diante de Pilatos. Os seus amigos, muitos, ainda não sabiam da sua prisão noturna e do julgamento bem cedo pela manhã, ou estavam escondidos para não serem também presos e julgados merecedores da morte por acreditarem nos ensinamentos de Jesus. Na multidão que agora aclamava pela morte do Mestre, estavam apenas os seus inimigos jurados e o povo que não pensa e se deixa levar facilmente. Pilatos faria ainda um último apelo à piedade de todos. Estando temeroso de desafiar o clamor dessa multidão desguiada que gritava pelo sangue de Jesus, ele ordenou aos guardas judeus e aos soldados romanos que levassem Jesus e que o açoitassem. Esse foi em si mesmo um procedimento injusto e ilegal, pois a lei romana estipulava que apenas os condenados à morte por crucificação ficassem sujeitos a tal flagelo. Os guardas levaram Jesus ao pátio aberto do pretório para esse suplício. Ainda que os seus inimigos não houvessem testemunhado esse açoitamento, Pilatos o fez e, antes que houvessem terminado com esse abuso perverso, mandou aos açoitadores que parassem e indicou que Jesus deveria ser trazido a ele. Depois de atarem Jesus ao poste de flagelo e antes de golpearem-no com os seus chicotes cheios de nódulos, os açoitadores de novo colocaram nele o manto purpúreo e
trançaram uma coroa de espinhos para colocá-la sobre a sua fronte. E depois de pôr na sua mão um talo de cana, simulando um cetro, eles ajoelharam-se diante dele e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspiram nele e bateram-lhe no rosto com as próprias mãos. E um deles, antes de voltarem com ele a Pilatos, tomou a mão de Jesus, tomou da mão de Jesus o talo e com ele bateu-lhe na cabeça. Então Pilatos conduziu para o lado de fora este prisioneiro sangrando e dilacerado, e apresentando-o perante a multidão variegada, disse: Eis o homem. De novo eu declaro a vós que não vejo nenhum crime nele, e tendo açoitado-o, eu gostaria de libertá-lo. E ali estava Jesus de Nazaré, vestido em um velho manto real purpúreo, com uma coroa de espinhos que feria sua bondosa fronte. O seu rosto estava manchado de sangue e o seu corpo encontrava-se curvado pelo sofrimento e a tristeza. Mas nada pôde comover os corações insensíveis daqueles que são vítimas de um ódio emocional intenso e que são escravos do preconceito religioso. A visão dessa cena causou um forte estremecimento nos reinos de um vasto universo, mas não tocou os corações daqueles que tinham as mentes fixas na destruição de Jesus. Quando se recuperaram do primeiro choque de ver o estado do mestre, apenas gritaram ainda mais alto e mais prolongadamente: Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E agora Pilatos compreendeu que era inútil apelar para os supostos sentimentos de piedade deles. E dando um passo adiante, disse: Percebo que vós estáis mesmo decididos que este homem deve morrer. Mas o que foi que ele fez para merecer a morte? Quem irá declarar o seu crime? Então, o próprio sumo sacerdote deu um passo adiante e, subindo até Pilatos, declarou irado: Temos uma lei sagrada, e por essa lei este homem deve morrer, porque ele se fez passar pelo Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado, não apenas com os judeus, mas relembrando-se do bilhete de sua esposa e da mitologia grega sobre os deuses descendo à terra. Ele temia agora com o pensamento de que Jesus talvez pudesse ser um personagem divino. Acenou para a multidão acalmar-se, enquanto tomava Jesus pelo braço e de novo conduzia-o para dentro do edifício a fim de interrogá-lo outra vez. Pilatos agora estava confundido pelo medo, desnorteado pela superstição e fustigado pela atitude obstinada do povaréu. Muito obrigado, Lilian. Tudo bem, pessoal. Estamos abertos aqui aos comentários, dúvidas, perguntas. O Pilatos, ele mandou espancar Jesus para ver se o povo se acalmava e não, né? A impressão que deu, apesar de ser injusto e legal ali, no caso, que nem diz o texto, né? Mas parece que ele queria, assim, que o povo não condenasse Jesus à morte, né? Para ver se acalmava o povo, mas não adianta. Não, Pilatos estava ali acovardado, né? E não... Bom, a verdade é que nós, desde os tempos de Jesus e antes, nós não evoluímos muito, né? A gente continua sendo pessoas que se deixam levar pelas emoções, se deixam levar
pela massa, é aquele efeito boiada que muitas vezes a gente vê acontecer e se deixa influenciar muitas vezes sem pensar naquilo que está fazendo. O homem, de uma maneira geral, tem essa fraqueza, essa situação de se deixar influenciar, né? Na verdade, isso acontece não só com essa situação específica de atender ao vozerio, às instigações de alguma liderança, independente dessa liderança estar certa ou errada, mas desde que nós nascemos, a gente vem sendo meio que doutrinado, né, pela nossa cultura, da nossa sociedade. Então, a gente nasce e vai aprendendo uma série de coisas sobre religião, sobre história, política, ciência, enfim, sobre uma porção de coisas. E a gente vai assimilando aquilo como verdade, porque nós não temos nenhuma justificativa inicial para contrabalançar aquilo que nos é transmitido como sendo verdadeiro, como sendo correto. Então, em casa, a gente aprende uma série de valores, uma série de significados que muitas vezes não correspondem àquilo que realmente é, aquilo que é a verdade. Assim como nós aprendemos sobre a religião nos traz os fundamentos, as ideias, os dogmas, os ritos e todas aquelas coisas que nos falam a respeito de Deus e que muitos de nós vamos entendendo que aquilo é uma verdade, né? E depois, para a gente se livrar, não se livrar, mas para a gente abrir a mente para ter espaço às outras realidades, fica muito difícil, porque a gente já tem ideias tão fortemente pré-concebidas e arraigadas no nosso ser que fica difícil a gente ter uma visão diferenciada daquilo. O que eu estou dizendo aqui é que, na verdade, essa é a expressão da nossa essência, do nosso ser, da maneira como nós fomos criados. O Pai nos criou imperfeitos, no sentido de desconhecermos aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, a gente sempre tem uma dificuldade de compreender o que é bom e o que é ruim, de aceitar novas verdades, novos caminhos, etc. Então, mas tudo isso acontece por ignorância. Nós somos ignorantes. É por isso que o pai disse que nós temos que ser perfeito como ele é. O problema é que a gente confunde essa ideia de perfeição. A gente acha que ser perfeito é ser bem lapidado, é ser bonito, é não ter defeitos físicos, ter uma aparência boa, conhecer a ciência, conhecer, enfim, muitas dessas coisas implicam verdadeiramente na perfeição das coisas, na perfeição física, na perfeição material.
Mas a perfeição que o Pai está cobrando de nós não é essa. A gente sempre tem dificuldade de compreender o que significa ser perfeito para o nosso Pai. Se a perfeição fosse resultado do conhecimento intelectual, coitado do analfabeto, né? Não ia chegar na perfeição nunca, na perfeição de Deus, pelo menos. Se a gente pensar na perfeição física, nós temos modelos de beleza física que são estereotipados e coitado daqueles que não se encontram naquela ideia de beleza física, né? Então, essas pessoas nunca seriam perfeitas porque não fazem parte daquele estereotipo, né? Então, a verdade é que nós confundimos muito o que significa ser perfeito. Muita gente acha também que ser perfeito é não pecar, ou não ser malvado, ou não ser perverso, né? Na verdade, ser perfeito não é isso. Ser perverso, ser malvado, fazer as coisas com maldade é ruim, é muito mal, com certeza não faz parte da perfeição de Deus. Mas a gente, quando presta atenção em Jesus, na maneira como ele se comportou entre nós, alguém viu alguma passagem onde Jesus falou: "Não, esse sujeito aí é gordo, esse sujeito é alto, esse sujeito é magro, esse sujeito é velho, esse sujeito é doente." Não tem nenhuma passagem onde Jesus não tivesse dedicado atenção, carinho e amor a todas as pessoas que ele encontrou no seu caminho. Então, a verdade é que a perfeição exigida de nós por Deus é essa perfeição que Jesus praticava. É a perfeição do amor, a perfeição da irmandade dos homens, a perfeição do serviço entre as pessoas, né? De nós fazermos parte dessa irmandade, de sermos filhos de Deus e seguir a vontade dele, independente de qualquer outra coisa, né? Nós não devemos nos desviar desse caminho. E a vontade do nosso Pai não é lapidar o diamante, não é conhecer sobre ciência. Isso também vai acontecer num seu dado momento. Mas o que ele pede de nós não é que nós sejamos cientistas extremamente conhecedores do, das coisas físicas do universo, da natureza material, da natureza física. O que o Pai quer é que nós sejamos membros do reino do céu, membros dessa comunidade, que a gente pertença a esse todo, a essas pessoas. Isso significa buscar a perfeição espiritual, né? De produzir o fruto dos espíritos, que é amor e serviço, principalmente. Então, as pessoas que estavam ali naquele entorno de Jesus e se deixaram levar pela incitação daqueles líderes, e que a voz da multidão acabou se juntando a esses líderes, clamando pelo castigo de Jesus, a maioria deles, na verdade, nem sabe o que estava pedindo. É como aquela coisa que está ali, a pessoa fala assim: não,
essa passagem aqui da Bíblia não pode ser contestada, não pode ser arguída, não pode ser discutida, esse dogma não pode mudar. Então, assim, a gente cria valores, forças e significados que fazem com que a gente tenha reações absurdas, né? E a gente vê isso na nossa sociedade, nos povos hoje. Naquele momento era com relação ao castigo e à crucificação de Jesus, mas a gente vê isso todos os dias, né? A gente vê o bullying quando o romano ali bateu com a cana na cabeça de Jesus, chamando ele de rei dos judeus, ele estava praticando bullying. Ele estava ali praticando bullying. E quando a gente faz isso, porque o indivíduo é gordo, alto, baixo, magro, amarelo, vermelho, preto, homossexual, colorido, seja lá o que for, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente pode não estar tirando sangue da pessoa porque foi colocado uma coroa de espinho ou foi açoitado, mas quando a gente perde o respeito, o amor, a consideração por uma pessoa, a gente está fazendo bullying e aquela pessoa sangra, né? Ela sangra por dentro, né? Ela se sente arrasada, se sente acabada, desprezada, diminuída, crucificada, né? Quantas vezes, quantas vezes uma pessoa que seja exageradamente gorda é chamada de gorda por dia? Quantas pessoas se referem, quanta gente se refere a essa pessoa chamando de gordo, de gorda? Quantas pessoas olham torto? Chega um ponto que a pessoa aceita que ela é doente mesmo, ela é deficiente, né? Não merece o respeito de ninguém. Então, de uma maneira ou de outra, as situações se repetem. Nós aprendemos muito pouco com esse evento de Jesus e aprendemos muito pouco. É porque a maioria de nós, a maioria das pessoas, dos nossos irmãos, não para refletir sobre toda essa situação. Quando a gente busca a perfeição do nosso Pai, o que nós temos que fazer é ter certeza que nós fazemos de tudo para unir as pessoas, para não pré-julgá-las, para não destruí-las moralmente, para ajudá-las, para apoiá-las naquilo que é certo, mas não desprezá-las porque elas têm coisas que nós não gostamos. Todos nós somos diferentes, né? Então, essas atitudes que nós temos, às vezes, no dia a dia, são atitudes de imperfeição. Não são atitudes que Jesus tomaria. Não são, não é a vontade do nosso Pai. Não é a perfeição do nosso Pai. É certo que todos nós temos problemas e muitos de nós criamos os nossos próprios problemas. Às vezes a pessoa tem deficiências físicas ou mentais oriundas dos seus próprios erros, dos seus próprios. Mas isso não deve ser objeto de ridicularização, de rejeição. Pelo contrário, nós deveríamos ter compaixão com essas pessoas, né? Sentir, sentir um amor por elas e dizer: essa criança de Deus, né? Esse bebezinho de Deus, está tão perdido, está tão necessitado de ajuda e de apoio.
para poder se manter, se elevar, encontrar ao nosso Pai, é, que a gente não pode sentir outra coisa senão compaixão, senão amor, né? Outro problema que nós temos é o do julgamento, né? A gente julga muito, julga muito. A gente faz juízo das pessoas. É, Jesus, estando entre nós, nunca fez juízo de ninguém, de condenar a alguém, dizendo: olha, é, esse sujeito aqui traiu a mulher, essa senhora, essa moça aqui, ela é infiel, arranjou não sei quantos amantes. Basta ver a conversa de Jesus com a mulher de Sichar, no poço de Sichar, que era de fato uma moça leviana e que Jesus fez julgamento, não fez juízo dela. Então, nós temos que compreender que a nossa tarefa não é julgar os nossos irmãos. Eles vão ser julgados por aqueles seres que são competentes para julgar, que conhecem a origem deles, que sabem a história deles, que sabem os desafios que eles tiveram que passar, que provavelmente nenhum de nós passou. Então, a pior coisa que nós podemos fazer é individualmente julgar as pessoas por nós mesmos, né? Já sentenciar a pessoa. É claro, nós não somos obrigados a gostar de tudo o que todas as pessoas fazem, mas também não temos que necessariamente provocar ódio, demonstrar ódio, aversão, ojeriza, senão que compaixão, piedade e amor por aqueles que erram, né? Então, provavelmente, eu não sei qual seria a nossa atitude de cada um de nós se nós estivéssemos no meio daquela multidão ali, clamando pela morte de Jesus, até de uma forma meio que sem controle, né? Hoje a gente vê isso acontecendo em diferentes meios sociais, seja por razões políticas, por futebol, seja por religião, seja por N razões. Mas, além disso, a gente na nossa vida, no dia a dia, tem dificuldades de lidar com essas diferenças, de lidar com essas fraquezas, de administrar essas situações com as quais nós nos deparamos e que nos desafiam e que são colocadas diante de nós pelo nosso ajustador, pelo Ser Supremo, para que nós tenhamos a oportunidade de um aprendizado com cada uma dessas situações e aprender a superá-las, né? Aprender a lidar com elas. Então, de não ficar bravo com a moça do balcão que anunciou que o voo está atrasado, com a entrega do Mercado Livre, que era para segunda e chegou no domingo, e a gente quer descarregar em cima do entregador. E assim vai, né? É, nós nos irritamos, nos exaltamos, perdemos a cabeça muitas vezes. Um exemplo absurdo é desse gari que recebeu um tiro desse moço lá em Belo Horizonte, acho que foi, né? Que coisa absurda, né? Então, não estou fazendo juízo de ninguém aqui, estou só citando um exemplo de até onde nós somos capazes de chegar por um descontrole emocional.
pela nossa incapacidade de ter compaixão, de reconhecer a fraqueza humana, de buscar a Deus e ter a Deus no nosso coração para amar a todos os nossos irmãos e reconhecer que muitas vezes esses irmãos estão simplesmente perdidos, né? Então, essa situação vivida por Jesus ali, que realmente foi aterrorizante, nos deixa muitas interrogações que nós devíamos estar pensando e refletindo, né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão profunda sobre o que o Pai espera de nós, o que ele faria em todas as situações nossas do dia a dia, de que maneira ele reagiria, né? Então, sim, todos nós ficamos profundamente compadecidos e, assim, penalizados com essa situação vivida por Jesus ali, nos sentimos até meio culpados por aquilo que está acontecendo ali, dada a nossa natureza humana e na condição de membros desse grupo, dessa sociedade humana. A gente fala, a gente se inclui naquele grupo dizendo como nós fomos capazes de fazer isso, né? Mas essa percepção acontece porque nós estamos olhando as coisas de fora. Nós não estamos lá envolvidos no calor das emoções. Então a gente está aqui tendo uma análise crítica sobre aquilo que aconteceu, olhando de fora, conhecendo Jesus como nós achamos que nós o conhecemos, e indignados com aquela situação ali, e mesmo assim a gente se sente culpado. Talvez um truque seja, muitas vezes, a gente olhar as situações que nós estamos vivendo no dia a dia de fora. Vamos nos colocar fora daquela situação por um minuto. Não deixar que a nossa cabeça se deixe levar, que a nossa mente se deixe levar pelas emoções daquele momento. Conta até 10. Espera aí, para aí, deixa eu ver esse negócio de fora, o que está acontecendo aqui, né? Então, talvez esse seja o truque para a gente poder vislumbrar, ter um discernimento da situação real que se encontra à nossa volta, né? Então, me alonguei bastante aqui, mas quero abrir espaço para outras pessoas se manifestarem e falarem aquilo que acharem que devem falar sobre esse tema tão importante aqui da nossa vida e desse momento da vida de Jesus, né? Nós, eu destaquei esse texto, já que o pessoal não levantou a mão, nem, nem abriu a boca, né? Eu levantei aqui alguns textos que talvez tenham a ver com aquilo que eu estava falando, né? E fala assim: olha, acho que eu não estou compartilhando. Se eu compartilhar, quem que vai ajudar? Aqui, nesse parágrafo aqui, diz assim: mas nada pode comover os corações insensíveis daqueles que são vítimas de um ódio emocional intenso e que são escravos do preconceito religioso. É justamente aquilo que nós estamos falando. Nós não só somos escravos do preconceito religioso, como somos escravos das nossas crenças, das nossas verdades, dos nossos valores, dos nossos significados.
que muitas vezes fazem com que a gente tenha essa posição determinada, né? E aqui diz o sumo sacerdote: temos uma lei sagrada, e por essa lei este homem deve morrer, porque ele se fez passar pelo Filho de Deus. Vamos dizer que Jesus de fato não fosse o Filho de Deus, e que houvessem razões para eles acreditarem que Jesus não era o Filho de Deus, e que eles realmente achassem que Jesus estava cometendo uma blasfêmia. Vamos supor que isso tudo fosse verdade. Pô, seria motivo para crucificar Jesus? Então, será que isso é uma coisa tão importante e justifica a crucificação de uma pessoa, justifica matar uma pessoa? Muito bem, pessoal. Diga, Egli. Este tópico, para mim, é como disse a Liane no comecinho aí, que é um dos mais é, impactantes, né? É muito difícil ver a tamanha humilhação que Jesus passou, né? E diante de toda essa, não só humilhação, de todo esse sofrimento, né? Ele teve uma postura de dignidade, de humildade também diante dessa injustiça, né? É incrível, é impressionante vê-lo. Ele não reagiu em nenhum momento, ele se manteve sereno, tranquilo, apesar de tudo. É um grande ensinamento também, né? Como a gente pode, diante de certas injustiças, o natural da gente é reagir emocionalmente, se defendendo ou atacando de alguma forma, ou até se omitindo, fazendo alguma, tendo alguma resposta negativa, né? E, no entanto, é, é surpreendente vê-lo assim, porque a, foi atroz a forma de tratá-lo, né? Pilatos, com a intenção de causar sofrimento para que pudesse o povo sentir compaixão, né, desse sofrimento, não teve êxito, né? Então ficou frustrado a intenção de Pilatos, porque ele, com tanto medo que ele estava, confuso com possibilidades assim de ser também ele uma pessoa divina e ficou com medo, é uma confusão toda, enfim. Eu sei que é para pensar muito realmente esse tópico, né? E a gente se colocar muitas vezes nesse lugar também de Pilates. Às vezes me penso muito nesse lugar assim, né? Quantas vezes a gente às vezes, omite por medo de posições de colocar a verdade, né? Porque muitas vezes o Pilates ele sabia da verdade sobre Jesus, ou pelo menos ele sentia que ele estava sendo injustamente julgado. Aliás, nem foi julgado, né? Na verdade, nem foi julgado. E ele sabia, mesmo diante da verdade ali que ele sentia, o medo e a covardia foram muito mais forte, né? Tomou mais predominância diante disso, né? Então, o medo é um lugar, é uma emoção muito forte, que está muito enraizada em todos nós, seres humanos, e só a espiritualidade a fé e a espiritualidade muito forte é que faz a gente realmente transformar isso de uma forma mais sábia, como Jesus nos ensina. É isso. Obrigado, Egli. Você tocou, do meu ponto de vista, dois pontos muito importantes aí. É, o primeiro deles é a serenidade, a calma com que Jesus enfrentou essa situação
não significa que ele não estivesse sofrendo fisicamente, porque o castigo físico impõe uma dor. Mas eu acho que Jesus, em nenhum momento, como os reveladores falaram a semana passada, se sentiu derrotado. Eu acho que eles não tiveram a força de impactar a mente e o espírito de Jesus para que ele ficasse amedrontado, ficasse atemorizado, ficasse aterrorizado. Na verdade, Jesus estava penalizado com a ignorância de todos eles. E Jesus sabia, como ele mesmo falou repetidas vezes, nada do que você pode me fazer vai me afetar se não for da vontade do meu Pai. Então ele tinha uma fé tão grande no nosso Pai e uma certeza tão grande que aquele momento era só um momento na vida dele, que lhe impunha um castigo físico, mas que, por outro lado, lhe dava uma visão compadecida dessa turma, desse grupo de homens, e que ele ficava penalizado de ver quando eles faziam aquilo ali, que ele conseguiu administrar aquela situação material, física, né, por meio de uma elevação espiritual. É como ele dizia: se você derrubar esse templo, eu em 3 dias vou levantar de novo. Então não adianta você destruir meu corpo. Você pode me causar um sofrimento, mas isso daí, daqui a 3 dias eu vou estar zeradinho, zero bala, ressuscitando ali nas morôncias. E ele tinha convicção disso. E ali que Jesus falava: se a gente souber, se nós tivermos uma elevação espiritual, se nós superarmos as nossas deficiências espirituais, se nós tivermos Deus no nosso coração, tivermos a fé que Jesus tinha em Deus, tivermos a certeza do reino de Deus, tivermos a certeza da irmandade dos homens, do amor que o nosso Pai tem por nós e da certeza que nós não podemos ser destruídos, que tudo que nós estamos passando aqui no mundo é uma situação temporária, momentânea. É como Jesus falou: olha, se a gente resolver os nossos problemas espirituais, nós vamos estar muito mais preparados para resolver os nossos problemas materiais. Porque nós vamos dar a esses problemas materiais a importância que eles realmente têm, que é uma importância passageira, limitada, pequena diante da magnitude da experiência espiritual do reino de Deus. Então, essa altivez de Jesus, eu acho que assim, ele, de fato, houve uma tentativa de ridicularizá-lo, de fazer bullying com ele, de fazer com que ele fosse humilhado. Mas acho que ele, pessoalmente, não se sentiu humilhado em momento nenhum. Pode ter se sentido injustiçado, mas ainda assim não tomou nenhuma atitude com relação a isso, né. E essa era uma outra coisa importante na vida de Jesus, né. Jesus nunca reagiu diante de nenhuma agressão dirigida a ele. Ele algumas vezes reagiu para conter o agressor que estava agredindo a uma outra pessoa, moral ou fisicamente. Mas as agressões que eram dirigidas diretamente a Jesus,
desde criança. Ele nunca reagiu, ele nunca se engalfinhou com ninguém para dizer: olha, você tá me agredindo aqui, isso me dá o direito de te agredir de volta, né? Ele nunca fez isso, né? Quando ele era mais jovem, o amigo dele, Jacó, é quem tomava as dores dele e ficava brigando com os amigos dele que queriam martirizá-lo, né? Então, é, Jesus, ele sempre disse que nós não temos que fazer julgamento, nós não temos que reagir agressivamente para ninguém. Porque a pessoa que nos está agredindo, seja de que forma for, ela está sendo uma ignorante, ela não sabe o que está fazendo. E muitas vezes é por maldade, sim, mas é uma pessoa que não conhece a lei divina, que não conhece a Deus e que, portanto, não tem noção da perfeição de Deus. É por isso que Jesus não, não reagia a essas situações. Ele não impedia que ele tentasse conter o agressor de uma forma pacífica, de uma forma mansa, mas ele nunca revidou agressivamente a nada, né? Nunca bateu em ninguém, nunca levantou a mão para ninguém, né? É, então, finalmente, eu queria falar do medo de Pilatos aí, que é uma questão de retidão, né? Pilatos se deixou vencer pelo medo, não exatamente porque ele tinha medo, mas porque ele se vendeu, ele se deixou subornar por aquela situação ali. Subornar por manter um poder que ele achava que era dele, por manter uma situação que ele achava que estava no comando, mas que interiormente ele mesmo reconhecia que estava com medo. Igualmente, nós nos deixamos subornar, muitas vezes, por diferentes razões. Nós nos deixamos subornar por um sorriso, nós nos deixamos subornar por, sei lá, milhares de coisas, né? Muitas vezes, e a gente acaba fazendo errado. É, então, sim, Pilatos fez errado ali. Ah, ah. Por mais que a gente tenha uma certa pena dele, porque ele se viu numa situação complicada ali, a verdade é que ele tinha o poder e a força de dizer não, não vai, né? E ele simplesmente decidiu que ele não ia entrar nisso que ele considerava que era uma roubada, né? Mas por puro interesse pessoal, que se ele fosse de fato juiz e fosse de fato justo, ele não teria concordado com aquilo ali de jeito nenhum, né? Obrigado, Evelyn. Oi, Yara. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. É, eu gostei da palavra que a Egli trouxe para falar da dignidade. E o que que eu compreendo, né, assim, sobre a dignidade? A dignidade, e ali a dignidade de Jesus enquanto homem, estava completamente construída sobre a soberania do reino de Deus, o que assegurou a ele uma individualidade que não pôde ser desconstruída, destituída, porque ele conhecia e estava completamente, infinitamente integrado com o reino do Pai. Ele era o apresentador do reino. E esse ambiente hostil de ódio e que as pessoas estavam ali vivendo, isso não mudaria nada para Jesus, como você falou, né, Henrique? Então,
Eu concordo também e compreendo, e cada vez que eu falo isso, eu construo isso dentro de mim, que quando a gente tem essa ética, tem essa profundidade de uma compreensão do que nós estamos fazendo e da nossa direção nessa vida, o que não é assim, né, perfeito para nenhum de nós, mas quando a gente vai construindo e fortalecendo isso, não tem nada que vai nos colocar num confronto, numa competição, porque são duas experiências diferentes. Um é o amor ao reino do Pai infinito. O outro é a experiência de ódio, de competição. Não tem o que fazer, né? Ali ele estava ali e seguiu o caminho dele. Então, é só mesmo, é redundante, mas é assim uma compreensão que cresce dentro de mim com essa clareza do que a gente vai conversando aqui, né? Eu acho que Jesus foi ferido, torturado, mas esse lugar dele, ele não foi atingido. Obrigado, Yara. Muito bem, diga lá, Leopoldo. Uma das coisas que eu vejo assim com um grande afinco com Jesus era a naturalidade dele, né? Ele era natural em tudo. Tudo que chegava para ele analisava e dava o retorno dele. Então, ele não deixava nada aberto. Ele fechava tudo. Então, aquele que nunca pecou, dê a primeira pedrada. Não é? Isto é, ele fechava. Dá-me de beber e você nunca mais sentirá sede. Então, tudo o que ele deixou nas 44 parábolas dele e nos 7 sermões dele, não ficou nada aberto. Então, a gente nota que até na própria crucificação dele, pelo processo que ele passou, que nós estamos, inclusive, analisando agora, isso aí é muito mais além do que nós estamos conversando. Até no fechamento dele, isto é, até no julgamento dele, vamos falar assim, pelo próprio povo, que quem fez o julgamento dele foi o povo, né? Infelizmente, ele morreu de cabeça em pé, não é? Então, Pai, nas tuas mãos eu te entrego o meu espírito. Está tudo consumado. Então, está tudo consumado foi justamente o fechamento final. Ele também não deixou aberto. Ele fez o fechamento com a maior naturalidade do ser espiritual que ele é. Muito obrigado, Leopoldo. Mais alguém quer se manifestar ou seguimos na nossa leitura aqui? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Cenas do próximo capítulo. Estamos aqui no item 7, né? A última entrevista com Pilatos. Quem vai nos ajudar aqui com a leitura? Posso ler. Então vai, Sussuzinha. Muito obrigado. A última entrevista com Pilatos. Quando, tremendo de emoção atemorizada, assentou-se ao lado de Jesus, Pilatos inquiriu: De onde vens?
Realmente, quem és tu? O que é isso que estão dizendo que tu és o Filho de Deus? Mas Jesus dificilmente podia responder a tais perguntas, pois elas eram feitas por um juiz hesitante, fraco, com medo dos homens e que era injusto a ponto de sujeitá-lo ao açoite, mesmo depois de declarar que ele era inocente de qualquer crime. E antes mesmo de que tivesse sido ele devidamente sentenciado à morte. Jesus olhou para Pilatos bem de frente, mas nada lhe respondeu. E então Pilatos disse: Tu te recusas a falar comigo? Não consegues perceber que eu ainda tenho o poder de libertar-te ou de crucificar-te? E então Jesus disse: Tu não poderias ter nenhum poder sobre mim se isso não fosse permitido de cima. Nenhuma autoridade tu poderias exercer sobre o Filho do Homem, a menos que o Pai no céu o permitisse. Mas não tem tantas culpas, já que ignoras o Evangelho. Aquele que me traiu e aquele que me entregou a ti, eles sim cometeram o maior pecado. Essa última conversa com Jesus amedrontou profundamente a Pilatos. Esse covarde moral e esse juiz débil agora lidava com o duplo fardo do medo supersticioso de Jesus e do temor mortal dos líderes judeus. De novo, Pilatos apareceu diante da multidão, dizendo: Eu estou certo de que esse homem é apenas um transgressor religioso. Devíeis levá-lo e julgá-lo segundo a vossa lei. Por que devíeis esperar que eu consentisse na sua morte por ter ele entrado em choque com as vossas tradições? Pilatos estava como que pronto para libertar Jesus, quando Caifás, o sumo sacerdote, aproximou-se do covarde juiz romano e, agitando um dedo vingativo no rosto de Pilatos, disse, com palavras iradas, as quais toda a multidão pôde ouvir: Se libertasses esse homem, não és amigo de César, e eu farei com que o imperador saiba de tudo. Essa ameaça pública era demais para Pilatos. O medo pela sua situação pessoal agora eclipsava qualquer outras considerações. E o covarde governador ordenou que Jesus fosse trazido diante do assento de julgamento. E enquanto o mestre permanecia lá diante deles, Pilatos apontou para ele e disse em escárnio, Aqui está o vosso rei. E os judeus responderam, fora com ele, crucifica-o. E então, com uma ironia e sarcasmo, Pilatos disse, devo crucificar o vosso rei? E os judeus responderam, sim, crucifica-o. Não temos outro rei além de César. E foi então que Pilatos compreendeu que não havia esperança para salvar Jesus, já que ele não queria desafiar os judeus. Obrigado, Chuchu. Então, Pilatos só dava a bola fora, né? Porque agora quando ele fala, vocês querem crucificar o seu rei, isso mexeu com a vaidade do povo judeu, que era tão orgulhoso, né? Chamar segundo eles, traidor, uma farsa, né? Porque nesse momento, na semana passada, Jesus era um Deus para ele, porque tirou os cambistas do templo e foi ovacionado, etc. E queriam fazer dele um rei. E agora, já que Jesus não, não quis, né, ser coroado rei, eles estavam julgando que Jesus era um fraco. E então, como é que Pilatos ousava dizer que Jesus era o rei dos judeus? Então, os judeus eles ficaram muito enraivecidos, mas porque feriram, né? Porque isso feria o orgulho deles. É, e então isso ativou ainda mais a raiva deles, o ódio deles, né? Ensandecido e precipitou
Quer dizer, facilitou a crucificação. Que triste. É verdade, né? Muitas vezes a gente fala coisas buscando alcançar um resultado, mas coloca as palavras de uma maneira tão equivocada que provoca um resultado pior ainda do que aquele que estava sendo esperado, justamente porque a gente não para pensar muitas vezes, né? Bem, alguém mais? Opa, um golinho d'água aqui. Seguimos adiante e com a nossa leitura, vendo aqui essa pequenez do nosso amigo, amigo não, porque ele não é nosso amigo, né? O nosso Pilatos aqui. A trágica capitulação de Pilatos, quem vai ler para nós aí? Posso ler. Muito bem, vamos lá. A, Obrigado, tra- Diana. a trágica capitulação de Pilatos. Ali estava o Filho de Deus, encarnado como o Filho do Homem. Ele fora preso sem acusação de culpa, acusado sem evidências, julgado sem testemunhas, punido sem veredicto. E agora estava para ser em breve condenado a morrer por um juiz injusto que confessava não haver encontrado nenhum erro nele. Se Pilatos pensara em apelar para o patriotismo deles, referindo-se a Jesus como o Rei dos Judeus, equivocara-se redondamente. Os judeus não estavam esperando por nenhum rei como esse. A declaração dos sacerdotes principais e dos saduceus: não temos nenhum rei a não ser César. Foi um choque até para o ponto irrefletido, mas agora, ainda que a multidão ousasse abraçar a causa do Mestre, era tarde demais para salvar Jesus. Pilatos temia um tumulto ou um motim. Ele não ousaria arriscar-se a ter uma tal perturbação durante a época da Páscoa em Jerusalém. Recentemente havia recebido uma reprimenda de César e não se arriscaria a receber outra. A multidão aplaudiu quando ele ordenou a libertação de Barrabás. Então ele ordenou que lhe trouxessem uma bacia e um pouco de água para que, ali mesmo, perante a multidão, ele lavasse as próprias mãos, dizendo: sou inocente do sangue deste homem. Estais decididos que ele deve morrer, mas eu não encontrei nenhuma culpa nele. E, pois, cuidai vós disso. Os soldados o levarão. Então a multidão aplaudiu e replicou: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que horroroso isso, Obrigado. né? Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles estavam Ah, é fazendo. sobre vós? No É, meu tá nós, tá errado, né? não, é sobre nós Eu também mesmo. Os achei judeus estranho. dizendo isso, que caia sobre nós e sobre os nossos filhos. É como se eles estivessem é, fazendo como é que chama aquela, uma maldição sobre eles mesmos, né? Que horror isso. Talvez porque eles estivessem convencidos que nada disso ia ser assim, que eles estavam certos e que maldição nenhuma ia cair sobre eles. É,
Mas aí também nessa passagem enforça, né, reforça a ideia do que a Chuchu tinha falado no documento anterior, né? Pilatos jogou, fez uma jogada ali, tentando mudar a cabeça dos judeus e no final complicou mais ainda, com a ideia de dizer que Jesus era o rei deles, né? Então, tudo bem. Bom, alguém mais quer comentar alguma coisa disso aí? Se não, E assim como naquela época, como hoje, né, a gente percebe que a justiça pode ser sacrificada em nome de poder e conveniência, né? Sim. sem dúvida, A sem gente dúvida. está vendo isso atualmente, né? Muito bem, vamos lá. Então, o documento 186 agora, já mudamos aqui para os momentos bem próximos que antecedem a crucificação. Quem é que vai ler para nós? Documento 186. Eu posso ler. Então vamos lá, Egli, por favor. Pouco antes da crucificação. Documento 186. Quando Jesus e os seus acusadores partiram para ver Herodes, o mestre voltou-se para o apóstolo João e disse: João, podes fazer mais por mim. Vai até a minha mãe e traze-a para ver-me antes que eu morra. Quando João ouviu o pedido do seu mestre, embora ficasse relutante em deixá-lo a sós com seus inimigos, apressou-se a ir a Betânia, onde toda a família de Jesus estava reunida à espera, na casa da Marta e Maria, irmãs de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dos mortos. Por várias vezes durante a manhã, os mensageiros haviam trazido notícias a respeito do progresso do julgamento de Jesus para Marta e Maria, mas a família de Jesus não alcançou Betânia senão uns poucos minutos antes de João haver chegado, trazendo o pedido de Jesus para ver a sua mãe antes de ser levado à morte. Depois que João Zebedeu contou a eles tudo o que havia acontecido desde a prisão de Jesus à meia-noite, Maria, a mãe dele, foi imediatamente, em companhia de João, ver o seu filho mais velho. No momento em que, no momento em que Maria e João chegaram à cidade, Jesus, acompanhado pelos soldados romanos que iam crucificá-lo, havia chegado já em Gólgota. Quando Maria, a mãe de Jesus, partiu com João para ver o seu filho, a sua irmã Ruth negou-se a ficar para trás com o resto da família. E já que ela estava decidida a acompanhar a sua mãe, o seu irmão Judá foi com elas. O restante da família do mestre permaneceu em Betânia sob a liderança de Tiago e, a cada hora, quase os mensageiros de Davi Zebedeu traziam a eles notícias sobre o andamento daquele assunto terrível que era a execução da sentença de morte do seu irmão mais velho, Jesus de Nazaré. Obrigado, Egli. Não tinha WhatsApp naquele tempo, né? Então a cada hora vinha a notícia. Tudo bem, alguém quer fazer algum comentário aí? Muito bem. Então vamos seguir adiante, né? Jesus. O que será que Jesus pediu aí para Maria ir até lá, né?
a situação, a saia justa para Maria ali, ver o filho dela ser executado, né? Será que eu não consigo imaginar porque Jesus pediu que ela fosse até lá? Ele era um homem também, né? Sim, ele era um homem, mas por que que ele queria que ela fosse até lá? Ele queria vê-lo ou ela queria que ela o visse, né? Entre um filho e uma mãe. É um É, amor sem palavras, né, Henrique? é, É, pode ser. A ilusão de Diga, Roberto. Olha, eu lá na frente vai dizer que ele confiou a mãe dele para João. Então, eu acho que ele teve esse cuidado também. E talvez esse fosse um dos propósitos. É um bom Ainda argumento, Roberto. É bem possível, porque é uma situação difícil, né? Um sofrimento para uma mãe ver um filho morrer. Mas tem muitas possibilidades aí que a gente deveria considerar. Diga, Lilian. Então, essa questão também dele confiar a mãe dele a João, que eu fico, por que que ele fez isso? Se os irmãos dele certamente iam cuidar da mãe. Parece que a mãe já estava morando com o Tiago, né? Então, e com a Ruth. Os irmãos iriam cuidar da mãe, porque Jesus teve aquele gesto, mas nós vamos ver na sequência lá, né? A gente vai ver, eu acho, na sequência, e também eu acho que João era um apóstolo que já tinha um preparo espiritual que os irmãos de Jesus não tinham ainda, né? é isso mesmo. E talvez Jesus quisesse alguém com esse preparo para amparar a mãe, e talvez com a ideia, não sei, estou aqui elucubrando, né? Talvez a resposta esteja aí na frente, mas talvez ele estivesse pensando, ó, quem sabe João encontra uma maneira de acalmar Maria, se ele mesmo, João, confia naquilo que eu falei de que eu vou ressuscitar. Não sei. Vamos ver. Diga, Eu, Roberto. Ai, Lilian, diga. eu Não, é queria uma possibilidade. Eu É, tenho, eu também quero fazer uma colocaçãozinha rápida aqui. faz. Assim como Jesus entrega na cruz a mãe para João, eu acho que ele já estava com essa intenção, então ele queria já fazer isso antecipadamente, por isso que ele pede para João ir buscar a mãe dele. Não? Será que não é isso? Ele não queria Sim, esperar aquele momento, né, tão doloroso para mas fazer ele essa entregou ali, entrega. né? Eu acredito que ele já queria preparar, né, o momento. Ok. Foi Roberto. Olha, vale lembrar que João, a partir de um determinado momento, ele que era o intermediário entre Jesus e a família. Ele já fazia esse serviço, né, de ir lá ver como a família estava. Mas nessa história toda eu acho impressionante como Jesus, mesmo no momento tão difícil, ele pensava nas outras pessoas. Ele cuidava para garantir a segurança dos apóstolos, para garantir os cuidados da mãe. Até no próprio carrasco, ele perdoou o ladrão que estava do lado dele e olhou para ele com fé, ele salvou.
Então, é impressionante o autoesquecimento de Jesus. Ele estava o tempo inteiro olhando para as outras pessoas, tentando ajudar, salvar, amando. Eu fico de joelhos como os anjos, dele ser capaz de, num certo sentido, amar o inimigo, amar o indivíduo que estava o crucificando. Eu não sei como é possível isso, é só Deus mesmo. Esse amor, mesmo numa situação dessa, é o que os reveladores falam, autoesquecimento. No meu entender, Jesus estava constantemente olhando para o Pai de todos e, através dele, passava um amor por todas as pessoas do universo. Era como se só houvesse todas as pessoas e ele esquecia do eu individual dele. É isso, é impressionante. Eu fico até com receio de falar dessas coisas tão fortes, não é? Especular o que Jesus estava sentindo, mas eu acho que ninguém deixa de ficar de joelhos quando vê essa situação. Verdade, Roberto. Muito Eu bem. gostaria de falar só uma Diga, coisinha Sueli. que me Sim, ocorreu, claro. né? Precisa. Quando Jesus fala, eis aqui teu filho, né? Filho, eis aí tua mãe, talvez, não sei, né? Me ocorreu o seguinte, que Jesus pudesse estar falando no sentido espiritual, porque no Testamento de São João, aquele outro livro que o Benítez compôs, fez, né? João fala que logo depois da morte de Jesus, Maria volta para a cidade dela e fica lá com os filhos. Então, se Jesus tiver falado num sentido espiritual, ele estava assim querendo dizer então que Maria no futuro aí lá, né, fosse uma mãe, a mãe nossa, a mãe de todo o povo, que ele era o pai, né? Porque, na verdade, o que a igreja assimilou foi isso, né? Maria, a gente tem Maria como mãe. Quem vem do catolicismo tem Maria como mãe, né? Então, eu achei interessante isso, porque, enfim, acho que era só isso que eu queria dizer, mas achei interessante essa questão do espiritual, né? Obrigado, Sueli. Lá na frente, só para dar um spoiler e acalmar o coração, lá na frente, no documento 187, fala assim: quando Jesus viu sua mãe com João e o seu irmão e sua irmã, ele sorriu, mas não disse nada. Então, ele ficou feliz de vê-los ali, né? Eu também não sei o porquê, eu não sei qual era o intuito, mas aqui no livro, lá na frente, no documento 187.2, fala que João chegou junto com Maria e quando eles chegaram, Jesus sorriu. Eu Será queria que é falar uma uma coisinha aqui Ah, também, que é assim, um filho, ele tem várias maneiras de dizer, eu te honro, minha mãe, né? Posso estar vivendo isso, mas eu sou seu filho e eu estou íntegro. Eu estou indo, mas eu sou seu filho, né? Então, isso é um paradoxo, né? Assim, diante de um sofrimento tão extremo, mas a mãe saber que o filho dela estava inteiro, né? Por isso que eu falo, tem coisas entre uma mãe e um filho que é uma voz sem palavras. Essas situações colocadas por Jesus, e às vezes a gente especula e não tem a resposta certa, e pode ser que a gente mais adiante aí nos documentos encontre essas respostas.
A gente não pode esquecer que não faz muito tempo Jesus havia, quando a mãe dele invadiu a casa lá de Zebedeu, preocupado com a intenção, com o fato de que ele pudesse ser morto e tudo mais, e pediu que ele desistisse da missão dele e fosse para casa. E alguém anunciou: a sua mãe está aí. Ele disse: quem é minha mãe? Mãe de quem? Quem são meus irmãos? Aqui estão. Ele apontou para toda a multidão, apontou dizendo: aqui está minha mãe, aqui estão meus irmãos. E Maria ficou muito triste, chorou muito por conta disso. Então, estou lembrando esse fato aqui, porque continua para mim estranho, e nós talvez encontremos a resposta ali na frente, o fato de Jesus ter pedido para que a mãe dele fosse até lá. Também tem um outro momento na vida de Jesus, que Jesus de madrugada levantou antes deles partirem numa viagem, e ele foi encontrado por algum dos apóstolos, que eu não me lembro agora quem era, e Jesus estava chorando, porque muita gente havia ido se despedir de Jesus, mas nenhum membro da família dele havia ido até lá para se despedir dele. Então, assim, são situações aparentemente conflitantes, talvez algumas dirigidas pelo homem e outras talvez por Deus, não sabemos, mas essa provocação aqui, que acabou resultando é, em alguma reflexão, é importante, porque eu acho que nós vamos encontrar a resposta aí na frente. A gente não pode se esquecer também que Maria e as irmãs não foram embora quando Jesus morreu, Maria e os filhos. Maria ficou ali em Betânia e Jesus apareceu para elas ali, ressuscitado. Então elas viram Jesus ressuscitado, estiveram com ele. Muito complexo, né, É Henrique? bastante complexo tudo isso daí. Então, se Maria não tivesse visto Jesus morrer, se alguém tivesse falado: olha, seu filho foi crucificado, está morto. Ele aparece para ela crucificado, ressuscitado, como é que seria a cabeça dela, né? Não sei. Se Jesus não tivesse feito a entrega que fez dela para João, que, como o Roberto bem lembrou, aconteceu num momento muito anterior, né? Jesus, quando saiu da oficina de Zebedeu, decidindo que era chegada a hora dele trabalhar para o pai dele, então se juntou a Ganite e Gonode naquela viagem para ir até Roma, os indianos, né, para ir até Roma. Ele, de fato, Jesus confiou a João a guarda da mãe dele, da família dele, naquele momento, né? E João cuidou do dinheiro que Jesus tinha, quitou a casa que estava hipotecada lá em Cafarnaum, entregou essa casa para Maria morar mais tarde e tudo mais, né? Então, sim, João era a figura nomeada por Jesus para cuidar da família dele, na ausência dele, Jesus. Muitos questionamentos surgiram por conta dessa aparente predileção de Jesus por João, que inclusive a Igreja Católica acentua de maneira exacerbada. Mas muito se especula de que a ideia de Jesus
foi de apontar entre os apóstolos aquele que era o mais jovem deles, assumindo que esse é o que teria maior longevidade e, portanto, mais tempo para cuidar da família. E não por uma questão de preferência pessoal. Enfim, são muitas perguntas a serem feitas com relação às tratativas de Jesus com relação à família dele. E uma coisa que chama a atenção é o fato de que, notoriamente, a família de Jesus, para ele, era toda a humanidade, eram todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas que o cercavam. Evidentemente, ele tinha um carinho pela família de sangue dele, mas eu acho que não dá para dizer que ele tinha uma predileção por essa família ou pelos membros dessa família sobre os demais mortais que ele considerava filhos e irmãos dele. Então, Mas eu tem estou uma com... integridade aí, né, Henrique? Tem, claro, Porque, claro, inclusive, é muito coerente com o Jesus que vê toda a humanidade como família. A exatamente. célula máter, ele mostra até no último gesto zeloso dele essa integridade. Então, eu acho muito Sim, coerente isso. sim, com certeza. Então, tem um aprendizado para todos nós por trás disso. Por isso que eu estou provocando essa reflexão aqui. Mas acho que nós não chegamos no momento de fazer uma conclusão disso ainda. Vamos Que bom, avançar. que bom, né, Henrique? Porque pode ser que É, a gente não tenha todas as respostas, e isso Com vai nos certeza. humanizar ainda mais. É verdade. Muito bem, Ana. Henrique, Oi. eu vejo que assim é muito criticado essa passagem de Jesus, né? Quando fala que a mãe e os irmãos estão lá e ele responde quem são, que a mãe e os irmãos são aqueles que seguem a vontade do Pai. Eu não consigo ver nada de mal nisso, não sei por quê. Eu não consigo. Eu acho tão normal Jesus falar isso para todos aqueles que estavam lá, porque na verdade a família a gente não escolhe. E a família, muitas vezes, está lá, ninguém foi se despedir dele. Mas a verdadeira família são aqueles que seguem mesmo a vontade do Pai, são aqueles que caminham juntos, não é? E eu não consigo ver nenhuma indelicadeza de Jesus ao falar isso. Eu acho assim, eu vejo uma certa justiça espiritual, sabe? Quem é minha família? São vocês que vão me seguir, aqueles que me seguem. Não que ele tivesse menosprezando a família dele, não, ele nunca menosprezou. Ele, inclusive, nunca deixou eles desamparados. Ele sempre se preocupou com a família. E eu É. não consigo ver o que vocês e algumas pessoas veem. Nossa, né? Ofendeu a mãe dele, os irmãos. Eu não vejo por esse prisma, sabe? Eu não consigo ver por aí. Eu acho assim tão normal ele ter falado aquilo e assim não vejo. Eu às vezes acho que até o tradutor deve ter floreado um pouco que a mãe e os irmãos ficaram muito chateados, aborrecidos. Não, eu não sei. Eu acho que no lugar não ficaria. Bom, Siga, Roberto. Obrigado, Angélica. Olha, muito bom. Eu acho que é como você falou, Henrique, Jesus considerava todos a família dele. E Mãe Maria, os irmãos dele faziam a vontade de Deus, sim. Ela fez a vontade de Deus. Então ela era também mãe dele. Agora eu tenho uma visão esotérica também disso. Eu vejo Jesus como Cristo universal.
Cristo significa ungido de Deus. E vejo o nosso ajustador do pensamento como um Cristo pessoal. O ajustador é a unção crística de Deus, o Pai Universal, para cada ser humano. Então, cada um de nós, de certa maneira, é mãe do Cristo pessoal, ajustador do pensamento, no sentido de ser como um ventre. A nossa mente é como um ventre envolvendo a nossa alma. Então, a gente é mãe da nossa alma. E a gente pode ser mãe e irmão do nosso Cristo pessoal, ajustador do pensamento, quando a gente faz a vontade de Deus. Foi o que Jesus falou. Quem faz a vontade de Deus é minha mãe, é meu irmão. Quem faz a vontade do próprio Cristo pessoal, ajustador do pensamento, engrandece a alma. Está sendo como um ventre, nutrindo o ajustador do pensamento para que ele se expanda na própria alma. Então, todos nós, individualmente, podemos ser mãe e irmão do Cristo pessoal, ajustador do pensamento. Como? Fazendo a vontade de Deus, que foi exatamente o que Jesus falou. Então, eu acho que o que ele falou tem amplitude para toda a humanidade e para cada indivíduo, pessoalmente, na sua relação com Cristo interior. Obrigado, Beato. A propósito dessa questão de fazer a vontade de Deus, pode haver vários desdobramentos dessa fala de Jesus, porque, como já foi mencionado aqui, Jesus teve a preocupação de assegurar o amparo da família, a proteção da família, antes de se atirar na vida pública a cumprir a vontade do Pai. Na verdade, ele já cumpria desde criança, mas quando ele iniciou a campanha pública dele, ele evidenciava em todos os momentos da sua vida que ele estava ali cumprindo uma missão, e essa missão era para cumprir a vontade do pai dele. E ele falou disso várias vezes para a mãe e para o pai José dele. Ele tinha uma missão, e essa missão era cumprir a vontade do pai dele. Então, naquele momento que Maria pediu para ele abandonar tudo aquilo e ir para casa, é lógico, Maria estava preocupada com o filho e a própria família, né? Sentia-se ameaçada, porque sabia da perseguição sobre Jesus. Então, era como ser humano terreno, era natural que ela tivesse essa preocupação, essa aflição. Mas também ela não pensava muito, não refletia muito sobre a missão de Jesus, que, na verdade, ela sempre negou a missão dele. Ela achava que a missão dele era mais bem próxima daquele Messias Salvador do povo judeu do que do Messias cumpridor da vontade do Pai, etc., né? Então, naquele momento ali, essa insistência de Maria para Jesus desistir daquele trabalho que tinha um fundo de preocupação, também exibia um- uma falta de lealdade à missão pregada por Jesus de cumprir a vontade do Pai. Talvez por isso ele tivesse ressaltado essa questão aí. Mas muito bem, nós ficamos tocados com todas essas situações que não são isoladas, existe um concatenamento delas, e vamos trabalhar nas cenas dos próximos capítulos para ver a que outras reflexões esse assunto nos leva.
Vamos lá. Seguindo aqui, estamos aqui o fim de Judas Iscariotes, né? Essa passagem sobre Judas aqui. Quem nos vai brindar aqui a leitura disso aqui? Posso ler. Vamos lá, Sussu, obrigado. O fim de Judas Iscariotes. Foi por volta das 8h30 dessa sexta-feira pela manhã que a audiência de Jesus perante Pilatos deu-se por terminada. E só então o mestre foi colocado sob a custódia dos soldados romanos que deveriam crucificá-lo. Tão logo os romanos tomaram posse de Jesus, o capitão dos guardas judeus marchou com os seus homens de volta para a sua sede no templo. O sumo sacerdote e os seus parceiros sinedristas seguiram atrás dos guardas, bem de perto, indo diretamente para o local usual de encontro na sala de pedra lavrada no templo. Ali, eles encontraram muitos outros membros do sinédrio, esperando para saber o que havia sido feito com Jesus. Enquanto Caifás ocupava-se fazendo o seu relatório para o sinédrio a respeito do julgamento e da condenação de Jesus, Judas apareceu diante deles para reclamar a sua recompensa pelo papel que teve na prisão e na sentença de morte do seu mestre. Todos esses judeus detestavam Judas e olharam para o traidor apenas com sentimento de total desprezo. Durante o julgamento de Jesus perante Caifás e durante o seu comparecimento diante de Pilatos, Judas esteve com a consciência afligida por causa da sua conduta de traidor. E estava também começando a ficar um tanto desiludido com a recompensa que iria receber como pagamento pelos seus serviços de trair Jesus. Ele não gostou da frieza e da indiferença das autoridades judias. Entretanto, esperava ser amplamente recompensado pela sua conduta covarde. Ele antecipava que fosse chamado perante uma reunião completa do Sinédrio e que ali ouviria os elogios, enquanto eles confeririam a ele as honrarias adequadas como prova do grande serviço que ele se vangloriava haver prestado à sua nação. Imaginai, pois, a grande surpresa desse traidor egoísta quando um servo do sumo sacerdote, tocando no seu ombro, chamou-o para que saísse da sala e foi dizendo: Judas, eu fui indicado para pagar-te pela traição de Jesus. Aqui está a sua recompensa. E falando assim, o servo de Caifás entregou a Judas uma bolsa que continha 30 moedas de prata, o preço em vigor de um escravo bom e saudável. Judas ficou atônito, aturdido, e correu para entrar na sala, mas foi barrado pelo porteiro. Queria apelar para o sinédrio, mas não quiseram recebê-lo. Judas não podia crer que esses dirigentes judeus tivessem esperado que ele traísse os seus amigos e o seu mestre para depois oferecerem a ele 30 moedas de prata como recompensa. Ele estava humilhado, desiludido e totalmente oprimido. Ele saiu do templo, por assim dizer, em transe. Automaticamente, deixou a bolsa de dinheiro cair no fundo do seu bolso, aquele mesmo bolso onde, por tanto tempo, ele havia levado a bolsa que continha os fundos apostólicos. E perambulou por toda a cidade, atrás das multidões que estavam a caminho de presenciar as crucificações. À distância, Judas viu que levantavam a cruz na qual Jesus estava pregado. E ao ver isso, correu de volta ao templo e, forçando a sua passagem junto ao porteiro, viu-se na presença do sinédrio ainda reunido. O traidor achava-se quase sem respiração e altamente perturbado, mas conseguiu balbuciar essas palavras: Eu pequei porque traí contra sangue inocente. Vós me insultastes,
Ofereceste dinheiro a mim como recompensa pelo meu serviço, o preço de um escravo. Arrependo-me de ter feito isso. Aqui está o vosso dinheiro. Eu quero escapar da culpa de ter cometido esse ato. Ao ouvirem Judas, os dirigentes dos judeus escarneceram dele. Um deles, assentado perto de onde estava Judas, acenou para que ele saísse da sala, dizendo: O teu mestre já foi executado pelos romanos. E quanto à tua culpa, o que é isso para nós? Cuida tu dela e fora daqui. Ao deixar a sala do sinédrio, ele retirou as 30 moedas de prata da bolsa e jogou-as, espalhando-as pelo assoalho do templo. Quando o traidor deixou o templo, ele encontrava-se fora de si. Judas estava agora passando pela experiência da compreensão da verdadeira natureza do pecado. Todo o encanto, o fascínio e a embriaguez da má ação haviam se esvaído. Agora o pecador encontrava-se só e frente a frente com o veredito do julgamento da sua alma desiludida e desapontada. O pecado é fascinante e aventuroso ao ser cometido, mas agora a colheita dos fatos nus e pouco românticos devia ser enfrentada. Este que fora um embaixador do reino do céu, caminhou então pelas ruas de Jerusalém, abandonado e só. O seu desespero era irremediável e quase absoluto. E ele continuou pela cidade e para fora dos seus muros até a solidão terrível do vale do Inom, onde subiu pelas rochas escarpadas e, tirando o cinturão do seu manto, atou uma das extremidades a uma pequena árvore e a outra em volta do próprio pescoço e jogou-se no precipício. Antes de morrer, o nó feito pelas suas mãos nervosas desatou-se e o corpo do traidor arremeteu-se, fazendo-se em pedaços ao cair sobre as rochas pontiagudas lá embaixo. Obrigado, Sussu. Que fim triste, né? Melancólico Sim. e é coisa desagradável. Então, aí fala várias vezes de pecado, né? Então, será porque lá na frente, em algum momento, ainda hoje a gente falou isso, foi considerado, apenas foram considerados, eles não falam a palavra iníquo, mas é como se fosse iníquos, Judas e Caifás, né? Quem tinha levado Jesus até Pilatos. Então, porque ele estava, o revelador estava falando que Pilatos não foi iníquo, ele foi só um pecador, né? E um covarde, e que só tinha sido considerado culpado mesmo da morte de Jesus, Judas, e quem entregou a ele que foi Caifás. Então, mas aqui está falando que Judas pecou, né? Não está falando que ele foi iníquo nesse pedaço. Mas quando ele tira a vida dele, eu acho que ele, nesse momento, ele está desistindo da misericórdia de Deus. Porque, por exemplo, eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. Por exemplo, Pedro traiu Jesus 5 vezes, né? Não foram 3, na verdade foram 5 vezes. Mas quando ele vê Jesus passando com aquele olhar de amor e de piedade para ele, embora ele se sentisse culpado, ele ainda confia. Ele sente que ele vai poder se restabelecer com Jesus, né? Ele não desiste, vamos dizer assim. E Judas aqui, com toda essa culpa, ele desiste, ele não confia em Jesus, né? Ele, mais uma vez, deixa de confiar em Jesus, deixa de confiar nos ensinamentos de Jesus, né? E se mata. Ou seja, ele desiste da salvação. Será que é isso? Eu acho que não, eu acho que os reveladores
assertivamente indicam a Judas e a Anás como iníquos, não porque Judas se matou, mas porque Judas traiu a Jesus. E a traição é uma iniquidade grave em muitos casos. Então, mas nesse texto que eu acabei de ler, Sim, ele mas fala de pecado, ele não fala de sim, mas iniquidade. a iniquidade é um pecado. Só que é um pecado mais grave do que um pecado normal, né? Não é um pecado qualquer. É um pecado deliberado, consciente, com vontade mesmo de contrariar a vontade e a lei divina. Ninguém mais que Judas tinha conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E ele ainda assim passou por cima desses ensinamentos. Ele não poderia alegar uma ignorância, né? Então, eu acho que também não sei se de fato os reveladores estão dizendo aí que os iníquos eram ele e Caifás, e talvez tenha sido assim, não sei, nós não temos como confirmar isso, mas a iniquidade é um pecado. Lúcifer é iníquo, ele cometeu um pecado. Então, quem é iníquo está cometendo um pecado. Só que é um pecado de uma natureza gravíssima. O pecador, quando ele peca repetidas vezes o mesmo pecado, que seja inclusive de menor importância que esse, a repetição continuada do pecado faz com que o pecador seja considerado iníquo, porque pressupõe-se que ele teve reiteradas vezes a oportunidade de não cometer esse pecado. Então, pecados menores que às vezes a gente pratica e não dá muita importância, até se arrepende, fala, tal, mas. Então, esses pecados repetidos continuadamente, eles denotam uma iniquidade. Você, repetidas vezes, cometeu o mesmo erro, arrependeu-se dele, mas continua fazendo. E cada vez que você o faz, você tem mais consciência de que aquilo está errado, né? E ele foi Então, buscar as moedas para receber, porque tinha sido combinado depois da traição, da entrega de Jesus, ele receberia. Então, ele ainda estava ali repetindo uma frustração. Ele não foi gratificado em nenhum momento dele. A grande decepção dele cresceu o tempo inteiro, até mesmo depois é, que ele foi e entregou Jesus, né? Então, é, o que é dito ali que a Sueli levanta, assim, eu acredito que ali é complicado, porque se a gente pensar assim que ele foi desnudado, né, até pelos sinédrios que viram que ele era um ser desprezível, né? Humilharam é, ele, tamanho ser desprezível que ele era. Então, assim, ele não deu conta disso, né? Não teve nenhum. Por outro lado, ele pode ter sido transformado. É é. difícil compreender o comportamento dele, né? Antes de passar para a sua aqui, eu quero lembrar uma coisa: a ideia de que Pilatos vendeu Jesus é uma ideia católica. O livro de Urântia não fala isso. Judas. É que Judas vendeu Jesus é uma ideia católica. O livro de Urântia não fala isso. Judas não esperava receber dinheiro pela traição, ele esperava receber honras, era outra coisa.
Outro aspecto importante: Judas não se suicidou porque se arrependeu de entregar Jesus, Não, né? embora ele até tenha falado. Ele se suicidou porque percebeu que estava sendo desprezado e que ele não tinha mais valor nenhum. Faz sentido. Essa É, nudez, né? porque A se ele frustração tivesse. Porque se ele se incomensurável. arrependesse da traição a Jesus, que eu não sei se ele se arrependeu, estou dizendo isso aqui porque eu acho que não foi isso que aconteceu, embora ele tenha dito ali que ele não Estava devia ter feito arrependido, né? isso. É, mas eu acho que ele não se arrependeu, porque se ele tivesse se arrependido, ele seria perdoado. E também é por isso que eu não sei se na condição de iníquo que os reveladores contam aí, ele em algum momento foi perdoado ou não. Não sei. Porque o Lúcifer é iníquo, mas se Lúcifer tivesse a iluminação de reconhecer que está errado e se arrependesse do pecado, ele seria perdoado. Não sei se nesta altura do campeonato, mas teria. Sussu. Não, só para falar o texto que eu queria dizer. Quando Jesus está lá com Pilatos, né? Então ele fala para Pilatos o seguinte: a gente leu agora há pouquinho. Tu não poderias ter nenhum poder sobre mim se isso não fosse permitido de cima. Nenhuma autoridade tu poderias exercer sobre o Filho do Homem, a menos que o Pai do céu permitisse. Aí ele fala assim, ó, Jesus falando. Mas não tens tanta culpa, já que ignoras o Evangelho. Aquele que me traiu, ou seja, Judas, e aquele que me entregou a ti, Caifás, esses sim cometeram o maior pecado. Sim. Mas antes disso, tem um texto que fala da iniquidade, Uhum. deles cometendo a iniquidade. Mas a iniquidade é um pecado diferenciado, mas é um pecado. Então, na iniquidade não tem um retorno, né, Henrique? Na iniquidade, assim, Não tem perdão. Jesus não tem perdão. É assim, não tem perdão é uma maneira de falar, mas Mas eles estão esperando até hoje Lúcifer se redimir? não, eles não estão esperando Lúcifer se redimir. Já passou esse momento, porque Jesus ofereceu essa oportunidade a Lúcifer e aos seus discípulos quando esteve no Monte Hermon com Satã e com Isso. Caligaste, e eles recusaram. Sim, mas Então, por a que que partir Lúcifer disso, não foi extinto ainda? os assuntos de Lúcifer foram julgados e aí foi decretada a extinção dele. Mas a execução da extinção dele está na mão dos anciões dos dias, que ainda não executaram essa ordem, essa decisão de extinção. Os reveladores nos falam, explicam bastante sobre isso, mas os assuntos de Lúcifer já estão julgados. Mas Lúcifer já era um iníquo antes de ser julgado. Eu não sei se depois de ser julgado, você ainda tem a oportunidade do perdão. Ou seja, se nesta altura do campeonato Lúcifer se arrependesse, será que ele seria perdoado? Mas, sendo iníquo, ele teve a oportunidade do perdão quando Jesus ofereceu o perdão para ele e seus asseclas lá no Monte Hermon. Então, são momentos dessa coisa terrível que nós não temos todas as respostas. Mas é importante a gente entender, inclusive,
sobre essa conversa de Jesus com Pilatos, onde Jesus diz para ele que ele, Pilatos, não teria nenhuma autoridade sobre Jesus, a menos que o pai dele assim o permitisse. A gente tem que tomar cuidado com a interpretação desse texto, porque a gente poderia interpretar que Deus, o nosso Pai, estava autorizando a Pilatos, ou permitindo que Pilatos executasse a, a, a morte de Jesus, a morte carnal. O que o Jesus, na minha opinião, estava se referindo ali, você pode fazer o que você quiser. Você não tem autoridade para decretar a minha morte. Você pode matar o meu corpo, matar o meu físico, mas você não pode matar a minha personalidade, não pode matar meu ser. Você não tem autoridade sobre isso. Você pode destruir esse corpo, ele vai se levantar daqui a 3 dias. Então, eu entendo que Jesus, ali para Pilatos, quando fala que Pilatos somente teria autoridade se essa autoridade fosse dada pelo pai dele, ele estava se referindo a isso, e não à autoridade de executar a morte física de Jesus. Até isso, se Deus quisesse, poderia impedir, mas Deus não impediria essa ação, porque ele, Deus, o Pai, assim como Jesus, preservam em todos os momentos o livre-arbítrio e a liberdade humana de decidir o que fazer. Mas eles afirmam categoricamente: ninguém, absolutamente ninguém, pode decidir sobre o destino da sua eternidade. Somente você e o Pai sabem disso. Ninguém mais pode interferir nisso. Então, a sua eternidade, ninguém, autoridade nenhuma, pode contestar, a não ser você mesmo ou o Pai, né? Então, eu acho que Jesus está se referindo nesse momento a essa situação. Mas é uma situação muito interessante essa questão da iniquidade, porque Jesus fala que o grande pecador é Judas, e um texto mais atrás a gente leu que Jesus falou de quem cometeu a iniquidade foram Judas e Caifás. Eu não sei se foi Jesus ou os reveladores, não me lembro agora.